Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos cortar e fazer uma calça aqui num tecido chamado jaquar, ou jacar, né? Esse xadrez é Príncipe de Gales o nome, né? E ele tem uma certa elasticidade, então eu não vou usar zíper nessa calça, por isso que eu já cortei aqui esse modelo de braguilha. Como é que eu fiz pra cortar esse modelo? Ó, essa aqui é o mesmo molde daquela calça que eu tirei já, o mesmo molde daquela calça que eu tirei de uma peça pronta. Eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição, junto com outras dicas de costura e artesanato, para quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E eu coloquei o molde aqui em cima do meu tecido. Primeiro eu juntei as riscas aqui certinho, ó, tá vendo? Juntei certinho no tecido, posicionei o meu molde também posicionado aqui na posição da risca. Ó, tá vendo que o risco tá certinho aqui com a minha bainha em linha reta, né? Depois que eu posicionei o molde da frente, eu tenho aqui mais ou menos o desenho da minha braguilha. E eu tenho a braguilha que é separada, né? Quando a gente coloca zíper, a braguilha fica separada. Então, eu coloquei a minha braguilha aqui em cima, pertinho do meu desenho. E eu cortei essa parte aqui inteira junto com a frente da calça, ó, tá vendo? A princípio eu cortei quadrado, né? Cortei, até deixei um espacinho ali, eu cortei quadrado. E depois eu fiz esse redondo à mão, certo? Aí eu recortei e deixei 1 centímetro a mais aqui. 1 centímetro não, eu deixei a distância da minha fita, que tem 1 centímetro, quase 2 centímetros. Então, eu coloquei a minha fita aqui do lado e fui recortando, sem riscar. Mas, se você quiser, você pode riscar. Por que que eu deixei esse espaço aqui? Porque a minha calça, eu quero que ela fique com uma prega. Eu até piquei aqui, ó. Eu fiz 2 piquezinhos. Eu fiz 2 piquezinhos aqui, exatamente com 2 centímetros. Aqui, eu fiz 2 piquezinhos, um piquezinho aqui e outro aqui. Porque depois eu vou fazer uma preguinha. Então, eu vou juntar os 2 piques e vai ficar uma preguinha aqui. E a minha cintura vai ficar do mesmo tamanho. Porque esse molde da minha calça, ele é justinho no corpo. E eu quero que essa calça fique mais soltinha. Então, por isso eu deixei esses 2 centímetros de cada lado do meu molde. Então, aqui, ó, na frente eu deixei 2 centímetros até lá em cima, contornando certinho o desenho do meu molde. E aqui na entrepernas eu fui afunilando até chegar lá em cima, na mesma distância do meu molde. Então, eu saí de lá certinho com o molde e vim abrindo, abrindo, até que eu cheguei aqui embaixo com 2 centímetros. E aqui no traseiro a mesma coisa. Só que eu coloquei a minha fita aqui. Para o traseiro eu fiz o seguinte, eu coloquei a minha fita aqui, mais ou menos em linha reta. E onde ela acabou aqui no meu quadril, eu parei de acrescentar os 2 centímetros, ó. Daí ficou desse jeito. Ó, eu coloquei a minha fita aqui, que é a distância de 2 centímetros. E risquei e depois cortei aqui. E da mesma forma eu fiz desse lado aqui, do lado da entrepernas. E aí, então, ficou só a perna maior. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo, tá, gente? Depois que eu fechar a peça, eu vou provar ela e ver se vai ficar bom. Então, eu já cortei meu bolso lá em cima. Vou cortar o meu cos aqui embaixo. E a minha pala eu já cortei aqui também. Então, eu vou terminar de cortar tudo isso e vou lá na máquina fazer.
levada.